Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O convite de Deus vai para todos, mas só os escolhidos respondem. E quem são aqueles a quem Deus escolhe? Os desprezados deste mundo, os que não têm mais esperança, os que se sentem fracos e abatidos. Você, que quer ser um escolhido, esteja conosco. Nesta quarta-feira, na Noite dos Escolhidos, às 19h. Olá, Deus abençoe a todos vocês. Nesta quarta-feira nós teremos uma noite muito especial, a Noite dos Escolhidos. Eu gostaria que você acompanhasse o nosso programa de hoje, onde você ficará sabendo um pouco mais a respeito desta noite tão especial. Como diz a palavra de Deus, muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Mas se faça escolhido nesta quarta-feira, esteja presente junto conosco nesta noite especial, que eu tenho certeza, meu amigo, minha amiga, que vai fazer toda a diferença na sua vida. Vamos a esse intervalo que fala desta quarta-feira, já voltamos. Eu sou de Serra Talhada, quero dar aqui meu testemunho que Deus fez na minha vida. Eu passei 9 dias na UTI do embolia pulmonar. Ao todo foi 13 dias, porque depois que eu saí da UTI, ainda passei mais 3 dias na enfermaria. Quero dizer que quando eu estava na UTI, eu pedi para Deus segurar a minha mão, não me deixar só, que eu tinha fé que Ele ia me tirar dali. E eu, através de orações da minha tia, que é da Igreja Universal, e meus familiares, hoje eu estou aqui contando a história. Muito bem, estamos de volta. Vamos ouvir o que está acontecendo nas nossas reuniões de fé aqui na nossa Catedral de Serra Talhada. Vamos ouvir essa história que aconteceu na vida desta senhora que manifestou a fé e o milagre aconteceu. Já voltamos. Meu nome é Rafaela Fonseca, eu tenho 20 anos e eu sou assistente de RH. Eu era uma criança considerada louca pelos vizinhos, pois eu via vultos, escutava vozes, né? Essas vozes que eu ouvia, elas gritavam o meu nome, né, a todo momento. Aí eu acordava, aí quando eu abria os olhos, eu via algo sobrenatural acontecendo ali na minha frente. Quando eu fui entrando na adolescência, eu acabei acreditando que eu era diferente dos outros pré-adolescentes que conviviam comigo. Aos 15 eu comecei a namorar, foi um relacionamento diferente, né, pois eu comecei a namorar com uma mulher e ali tivemos a nossa primeira relação. Após os 3 meses de namoro foi quando começou as traições. Porém, eu era tão obcecado por essa pessoa que eu me anulei totalmente. Após o término, o vazio ele aumenta, né, então eu não tinha mais aquela pessoa com quem eu, na minha cabeça, podia contar, então foi quando eu comecei a ir pra balada. Então eu comecei a me relacionar com muitos meninos. Mas eu me sentia vazia e eu me sentia usada. Porque é como eram relacionamentos passageiros, nada muito assumido, então era coisa de 1 mês, de 1 semana, talvez de 2 dias, então eu me senti usada. Eu usei muita maconha, eu bebi bastante, então foi ali que eu comecei a mentir. Cada vez que eu saía para procurar a paz que eu tanto busquei, eu não achava. Então, devido à minha busca, né, incansável de buscar felicidade, de buscar paz interior que eu precisava naquele momento, a minha depressão ia aumentando, porque o meu vazio, ele não tinha fim. Então foi ali que eu decidi que não tinha mais motivo para continuar vivendo, porque nada me preenchia. Então ali foi quando eu tentei o suicídio 2 vezes. E ali eu peguei um cinto da gaveta e ali eu tentei. Mas ao mesmo tempo que eu estava tentando, algo me falava assim que não valia a pena aquilo, que tinha jeito pra mim, que embora eu quisesse morrer, mas eu tinha medo. E eu possuía muito medo, porque eu não queria ir pro inferno. E ali foi quando eu comecei a escrever cartas suicidas. Embora emocionalmente eu estava totalmente destruída, mas eu tinha sonhos, como todo adolescente. Eu tinha um propósito de vida, mas eu não aguentava mais aquele vazio que eu sentia. Então foi quando eu tentei a segunda tentativa de suicídio.
Então eu tentei com uma faca. Eu escutava 2 vozes na minha cabeça, uma voz de vai, é a sua chance de se livrar de tudo isso, é a sua chance de fazer a sua família se sentir melhor, porque não vai ter você. Porém, tinha outra voz falando que ali não era a saída. Essa não era o meu fim. Não foi para isso que eu havia nascido. E eu me recordo que nesse dia eu passei em frente a uma igreja universal. Mas ali eu recebi uma palavra do tipo de que a minha vida ia mudar. De que eu estava no lugar certo, de que Deus estava com saudade de mim. Então essa minha primeira ida, né, na Igreja Universal surtiu efeitos assim maravilhosos, né, milagrosos até, porque a minha ida para casa foi diferente. Eu não saí mais com aquele peso. Então eu saí uma pessoa melhor. Então eu fui para casa e a minha maior felicidade foi porque eu consegui dormir. Porque devido à depressão, devido à vontade de morrer, eu não tinha uma noite de sono que normalmente um ser humano tem. Eu fui percebendo que o fato de estar ali naquele ambiente, de estar ali com aquelas pessoas, mudou totalmente a minha visão. Porque para alguém que queria morrer, eu já não queria mais morrer. Então ali eu decidi que eu iria descer as águas e iria permanecer na Universal. Realmente eu me entreguei. Naquele momento eu morri pro mundo. Então a Rafaela não existia mais. Quando eu desci as águas, eu desci uma menina depressiva, uma menina complexada, ideológica, uma menina grossa, e eu subi uma menina totalmente, posso dizer que uma recém-nascida. Então ali eu comecei a ouvir os ensinamentos. Então ali eu comecei a ler a Bíblia, comecei a meditar, comecei a entender o que era o jejum, comecei a fazer orações, comecei a buscar o Espírito Santo, porque ali eu entendi que eu só ia permanecer, que eu entendi que a paz que eu tanto busquei, eu só iria encontrar se eu recebesse o Espírito Santo. Então ali eu comecei a buscar. E pela manhã eu tive um encontro com Deus. E à tarde eu tive meu batismo com o Espírito Santo. E assim, a sensação é inexplicável, não dá para explicar o que é quando o Espírito Santo desce sobre a gente. O meu choro era de alegria, não era uma emoção. E ali foi a minha primeira mudança, porque a minha mudança começou de dentro para fora, né? E a minha mãe começou a confiar em mim novamente. Então eu comecei a conversar mais com a minha mãe. E ali eu passei a dizer eu te amo, ali eu passei a mudar de vida. Então ali eu passei a minha vida profissional começou a alavancar, então eu comecei a trabalhar em outro lugar, em outro emprego. Ali eu comecei a fazer com vontade do que eu fazia, ali eu comecei a me dedicar mais pela minha profissão. Eu posso dizer que a minha vida não teria sentido se eu não tivesse conhecido o Espírito Santo, se eu não tivesse o Espírito Santo dentro de mim. Então ele, sem sombra de dúvida, é o ser, é a pessoa mais importante da minha vida. Muito bem, estamos chegando aos momentos finais da nossa programação. Mas você, senhor, senhora, são os nossos convidados nesta quarta-feira. Você sabe que Deus, Ele trabalha dentro de nós. É de dentro para fora. Quando muda dentro, quando muda os pensamentos, quando muda a maneira de enxergar, então naturalmente o lado de fora vai ter uma diferença. E é o que vamos aprender nesta quarta-feira, na noite dos escolhidos. 19 horas, teremos reuniões o dia inteiro, 7 da manhã, meio-dia, 15, porém, às 19 horas, a noite dos escolhidos. A nossa Catedral de Serra fica aqui na mesma avenida do Atacadista Açaí, aqui em Serra Talhada. Deus abençoe e até lá. Na Avenida Valdemar Inácio de Oliveira, número 93, próximo ao Atacadão Açaí.